Oi, pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam me ouvindo direitinho. Hoje a gente está aqui nessa live do Radar Plantão para mais uma entrevista da nossa série Troca de Plantão, que é uma série que a gente idealizou, né, aqui no projeto, com o objetivo de trazer entrevistas que sempre tragam mais conteúdos para quem assiste a gente, para quem, né? Os internos, os médicos plantonistas, o pessoal que está no mercado de trabalho, os residentes que estão aí dando duro, né? Dando plantão aí pelo Brasil todo. E nessas entrevistas, o nosso objetivo é trazer um pouco de experiência de quem já está no mercado há mais tempo, de quem conhece as nuances. Se aí você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, você tiver de onde tirar essas experiências, tirar dicas, vir aqui bater papo com a gente, conversar. E hoje é um dia muito especial para mim, especialmente, especial pra mim, mas é isso mesmo. Ele é muito especial por quê? Porque desde que eu comecei essas entrevistas, eu tenho idealizado, né? Fazer uma entrevista, bater um papo com alguém que fosse aqui da minha casa, né? Eu tô aqui no internato da Federal de São Carlos, a UFSCar, e até agora não tinha conseguido entrevistar ninguém que fosse aqui médico formado da minha universidade, que estivesse no mercado de trabalho, que pudesse trazer um pouco de experiência. E aí, eis que nessa noite eu vou começar com chave de ouro, por quê? Eu vou entrevistar, e vou chamar daqui a pouquinho aqui para vir com a gente, o Dr. Hugo Amaral, que é veterano meu na minha faculdade, da turma 2, se não me engano, ele vai me corrigir se eu estiver errado daqui a pouquinho, que é médico nefrologista e que agora voltou para nossa casa. Por quê? Porque hoje ele está trabalhando no Hospital Universitário da UFSCar, ele é chefe do setor de apoio à gestão de atenção à saúde do HU UFSCar e ele gerencia as escalas de plantão médico. Então, o bacana dessa entrevista não é só porque o Hugo é um médico formado pela UFSCar e eu tenho muito carinho por isso, mas também porque ele vai poder trazer pra gente um pouco da visão de quem é e já foi médico plantonista e de quem hoje trabalha na gestão de escalas. Então, ele vai poder trazer um pouco do panorama pra gente de como é que está o mercado de trabalho, quais são as dificuldades para se gerenciar uma escala e até do ponto de vista de quem contrata, né? O que o Hugo leva em consideração na hora de contratar um médico, na hora de insistir para que aquele médico esteja na escala dele de plantão. São conhecimentos assim que eu acho que são super úteis para todo mundo ficar de olho, ficar atento às dicas dele, às experiências dele, porque são valiosas para todo mundo aí que está para se formar, está formado, está fazendo residência. Então, vou chamar ele aqui, gente, só um minutinho, para ele fazer parte do nosso bate-papo aqui. É claro que se a minha internet ajudar, né? Só um minutinho. Já tô indo. Tem que ter paciência, ficar aqui com a gente. Já já eu consigo aqui convidar ele para participar aqui com a gente. Ah lá, consegui. Gente, enquanto ele tá entrando também, queria deixar assim à disposição para vocês ir mandando perguntas aqui ao vivo, para a gente poder ir conversando com ele. E depois, quem estiver assistindo, né, também poder mandar perguntas aqui no direct do Radar Plantão, entrar em contato com a gente, porque o objetivo dessas entrevistas, o objetivo de todo esse conteúdo é sanar dúvidas, é tornar a vida do médico plantonista mais fácil. Então, fiquem mesmo à vontade para interagir com a gente, seja agora no ao vivo, seja depois no direct, tá bom? Fiquem realmente à vontade. Eu acho que o convite que eu fiz não funcionou. Vamos tentar de novo. Ah, funcionou sim. Oi, Boa noite. você consegue me ouvir direitinho? Tô conseguindo, Raquel. Boa noite. Ah, então tá bom. Boa noite. Hugo, primeiro de tudo, obrigado. Eu tentei fazer uma mini apresentação sua, mas obrigado mesmo por, assim, pela oportunidade de bater um papo, assim, de por prestigiar o projeto também do Radar Plantão e por trazer a sua visão mesmo, assim, de alguém que é da casa, que é do fiscário, que nem eu estava comentando antes de você entrar. Eu queria muito, desde que eu idealizei o Radar Plantão e eu idealizei as entrevistas, eu fiquei pensando assim, gente, eu quero o quanto antes poder conversar com alguém que saiu da UFSCar e que voltou para a UFSCar e está aqui com a gente, né? Porque é um projeto, o Radar Plantão nasceu daqui, nasceu da gente, né? E nada mais justo do que honrar a nossa casa, né? E aí, agora trazendo ainda a sua experiência aqui, poxa, de médico nefrologista, que agora atua na gestão de escalas, da parte mais de gerencial, né? Aí eu falei assim, eu acho que a gente vai começar com o pé direito. Então, primeiro de tudo, obrigado, viu? Aí eu que agradeço pelo convite, fiquei muito contente de ser lembrado para falar
aqui na troca de plantão hoje. E eu tenho muito orgulho, tenho acompanhado o projeto, a empresa de vocês, e tenho muito orgulho de que vocês têm focado num tema muito importante para toda a comunidade médica, né? E tenho visto que tem dado muito certo, né? E fico muito contente também, muito feliz. Ah, que bom, que bom. Hugo, eu ia começar o nosso bate-papo, porque a ideia é ser um bate-papo meio descontraído, o pessoal poder ir participando à medida que eles vão tendo dúvidas, né? Você tem uma trajetória, né, de ter saído aqui da UFSCar, ter feito clínica médica na Unesp, depois você fez nefro na USP, São Paulo, né? E aí, antes de eu chegar, assim, nas perguntas mais direcionadas ao mercado de trabalho mesmo, pegar a sua visão de hoje, né, o Hugo de 2021, pós-pandemia, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente lá do seu começo, assim, tipo, de recém-formado. Você estava lá com o CRM na mão, muita vontade de trabalhar. Como que foi essa sua primeira experiência mesmo com os primeiros plantões? Onde é que foram? Quais foram os prós e contras? Contar um pouco pra gente dessa experiência mesmo, os seus causos aí, de como é que foram. Eu acho que logo depois que a gente se forma, né, a gente tem muito medo. Acho que todo mundo tem medo, né? É, A gente sai da faculdade de medicina, 6 anos, e na verdade é pouco, né? 6 anos não é suficiente para formar um médico, né? Não é suficiente. Né? No Brasil ainda a residência médica ela não é obrigatória para você exercer plenamente a profissão de médico, né? Em muitos países é. Em muitos países eu termino o meu curso de medicina e a minha residência é obrigatória. Sem ela eu não vou poder atuar de maneira plena, né? Eu vou ter certas restrições, eu vou ter que passar por certas especializações, que no caso do Brasil é a residência médica, né? Então a gente sai no Brasil sem essa obrigação, com CRM, e a gente vai atrás de plantões, né? A gente está ali, se a maior parte das pessoas acaba prestando residência, né? Está fazendo prova, está esperando prova, resultados de prova, e quando a gente vê, a gente está ali com um CRM na mão, né? Afoito até para começar a dar plantão, e você vai atrás da onde te aceitam, né? É, que é, no caso, geralmente, unidades de pronto atendimento, pronto-socorro de cidades menores, né? Que muitas vezes, em muitos lugares, né? Onde paga menos, né? Pessoas mais experientes não querem aceitar o tipo de serviço ali, o tipo de trabalho que você vai ter que fazer, que às vezes está muito relacionado à baixa remuneração, está relacionado a atendimentos extenuantes, com muitos atendimentos, né? Então, você tem que ir atrás disso, né? É certo? Provavelmente não, né? Se a gente for pensar, não é a o ideal. emergência não é o ideal, né? A emergência é um local que, apesar de a gente treinar isso na faculdade, treinar emergências médicas na faculdade, é um local que, na verdade, é o mais experiente, né? Ou pelo menos ter supervisão de uma pessoa mais experiente sempre, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu fiquei aqui por São Carlos, né? Isso foi em 2012, 2012 para 2013, e fui atrás de plantões, né? Comecei a dar plantão nas unidades de pronto atendimento aqui da cidade, e também em Araraquara, no hospital, o antigo Hospital Beneficência Portuguesa que tinha lá, né? O que sempre as pessoas costumam fazer é procurar um apoio, alguém que te apoie naquele momento. Então, geralmente, você é um colega de turma, é um amigo, um namorado, ou alguém mais experiente que também está se formando, ou que se formou, e você vai junto com alguém, né? Porque na hora de que você precisar ali recorrer a algo que você tem dúvida, algo que você tem insegurança, você acaba sempre tendo algum recurso disponível, né? E, claro, também sempre a sua rede de apoio que você desenvolveu ali na faculdade, professores, preceptores, veteranos, que acabam te ajudando também na hora do plantão, você manda uma mensagem, tira uma dúvida, né? Eu acho que é mais ou menos como todo mundo faz e mais ou menos como é feito hoje, né? Hoje é a mesma coisa, né? Não mudou quase nada, né? Assim, acaba que essa é a realidade do médico recém-formado, né? Ele acaba tendo que, como você mesmo descreveu, né? Se encaixar onde ele é aceito, muitas vezes, como ele até é obviamente inexperiente, né? Ele acaba não tendo os critérios melhores para selecionar onde ele vai trabalhar. E se ele não tem essa rede de apoio, você vê, ele se vê completamente
à mercê, né, do despreparo e muitas vezes da falta de condição, né? Mas acho que isso que você pontuou é uma coisa que eu percebo que é um conselho que vem se repetindo, e eu acho que é uma máxima que todo mundo que acompanha o Radar Plantão pode levar, é assim, primeiro de tudo, acho que saiba das suas condições, o que você realmente é capaz de fazer, que tipo de complexidade de paciente você atender, que procedimentos você realmente praticou durante seu internato, durante seus estágios, né? E aceite estágios compatíveis. E dois, sempre cuide de ter uma retaguarda, né? De professor, colega, veteranos, alguma coisa assim, alguém que você tenha uma rede de apoio ali que você possa consultar, né, e tirar dúvidas e assim por diante, né? Eu acho que isso é fundamental mesmo, você ter certeza que você tem suporte, né? Com certeza, né? Alguns recém-formados, né, têm aí oportunidades, né, mais recentemente, né, como a atuação em atenção primária, né, sobre a forma com supervisão. Existem outros caminhos além de urgência e emergência, unidade de pronto atendimento ou cidades menores, pronto-socorro de cidades menores, né? Mas, no geral, a grande maioria é isso, né? Enquanto espera passar numa residência ou estar estudando numa residência, né? Algumas, algumas pessoas, não é a maioria, né? Uma porcentagem de recém-formados, ainda mais hoje em dia que você tem muitos médicos formando, né, anualmente, né, e um total de vaga de residências que, de certa forma, é insuficiente, existem aqueles que vão seguir algum outro tipo de caminho, né? Mas mesmo essas pessoas geralmente vão seguir algum caminho que passe pelas mesmas situações, né? Seja num ambulatório de clínica médica, uma atenção primária, a medicina do trabalho, ou qualquer outro tipo de atendimento aí que a pessoa talvez não esteja naquele momento tão especializada e confiante da sua atuação. Para assumir aquela posição, né? A gente vê assim, é um caso. Aí depois eu até queria fazer esse parênteses também para você dar a sua visão sobre isso, né? Mas agora, esse momento que a gente viveu de pandemia, que teve um certo boom aí de necessidade de vagas, especialmente para UTI, né? UTI Covid e tudo mais. E eu tenho acompanhado, feito pesquisa de mercado até para poder alimentar o Radar Plantão de um conteúdo relevante, né? E tem sido muito debatido em redes sociais, na internet como um todo, essa questão, assim, bem polêmica até, né, porque divide bastante opiniões, sobre recém-formados ou ainda residentes que não concluíram o curso, que tiveram que assumir UTIs, né, e isso é um debate, porque muitas vezes foi necessário, mas por outro lado é um debate já que não devia ser assim, então existe isso que você comentou também, né, existe uma disparidade entre os generalistas, né, que têm se formado numa velocidade cada vez maior, inclusive a taxa de formando generalista é mais rápido do que o crescimento da população brasileira, né? Então, assim, o volume de médicos está crescendo numa velocidade maior. Mas só que não é a mesma taxa de crescimento de especialistas, né? Porque essas vagas de residência não estão crescendo na mesma proporção, né? E isso gera disparidades, gera descompassos complexos, né? Que até se refletiu nessa questão das UTIs, na Covid e tudo mais, né? Mas, sim, sem querer adiantar esse assunto, porque eu queria deixar um pouquinho lá para frente para você dar da sua visão agora, da sua experiência agora, nesse momento de pandemia e gênero de escala e tudo mais, né? Se a gente fosse falar, assim, dessa realidade do médico plantonista hoje, né? Você que já passou isso na pele, você que tem acompanhado a gente, né? Assim, as nossas turmas não fiscais se formando e nas faculdades aqui na região. Se você fosse dar conselhos mesmo, orientações, você olha, você é interno, você é recém-formado, foque nisso. O que você tem sentido falta, sabe? Ou que você hoje vê pela sua experiência mesmo, que o ideal seria fazer diferente, sabe? Que orientações, que dicas você daria para esse público, sabe? Quem tá para se formar, ou quem tá aí 1, 2 anos formado e tá no mercado, sabe? Eu acho que existem duas situações, né? A primeira, que é o que eu sempre falo, que eu acredito muito que esse interno ou esse recém-formado, que ainda não entrou em um programa de residência, ele tem que fazer um programa de residência, né? É claro que existem exceções, existem campos da medicina que não necessariamente você vai precisar fazer uma residência, né, mas de uma maneira geral, né, falando para o grande percentual de médicos formados, é a residência médica que vai acabar de lapidar aquele médico recém-formado, que vai fazer com que ele estude uma área específica ou geral, e que ele vai, a partir daí,
poder desempenhar um papel de médico de uma maneira como se espera que o médico ele atue, né? Que ele vai trazer tanto um bom atendimento para a população, para as pessoas que ele vai atender, quanto segurança para ele, né? Segurança ética, profissional e perspectiva de carreira, né? Ainda mais hoje como você disse, o aumento expressivo do número de egressos, né, das faculdades de medicina, a residência médica no Brasil ainda é o melhor caminho para se seguir, né? Esse é o que eu sempre falo para todo mundo, né? A segunda que a gente tem que pensar é ainda durante a faculdade, ou mesmo após, enquanto você já se formou, né, e você ainda está trilhando esse caminho da residência médica, focar em situações de urgência e emergência, né? Que são situações que você não pode esperar, né? Então, você, muitas vezes, nas faculdades de medicina, os estágios de urgência e emergência, eles são reduzidos. Dentro dos estágios, você compete com residentes, você compete com outros internos, dependendo do hospital que esse interno está, existem internos de outras faculdades, não só de uma faculdade. Então, você tem uma concorrência, né? Então, concorrência para atender o paciente mesmo, né? Para atender o paciente, para discutir, para ter... então, você tem que focar, você tem que ser esperto. Essa que é a verdade. Você tem que entender que dentro daquele estágio de urgência e emergência, e eu não falo só de clínica médica, ou porta, ou salas amarelas, salas vermelhas, né? Dentro de cada estágio, né, das grandes áreas, você tem que aprender naquela grande área qual que é a situação, são as situações de emergência e urgência que você tem que tomar ações imediatas, que você não consegue consultar um livro, você não consegue consultar o colega, você tem que fazer, você que tem que tomar a decisão, né? E é muito importante isso que eu disse de tomada de decisão, né? O estudante, o interno, ele tem que aprender a tomar decisão, né? Mesmo que aquela decisão seja errada, né? Quando a gente vê internos ou residentes que hesitam, isso incomoda, né? Porque o médico não pode hesitar nessas situações. Ele tem que tomar decisões. Exato. Uhum. Exatamente. Então, algumas pessoas têm, não digo dificuldade, mas a personalidade da pessoa. Algumas pessoas são mais diretas, elas conseguem raciocinar rapidamente, tomar decisões rápidas, outras não. E aí tem um problema dos dois lados, né? Aquelas pessoas que tomam decisões muito rápidas, às vezes podem se tornar muito autoconfiantes, e aquelas pessoas que demoram para tomar decisões, às vezes não tomam as decisões que têm que ser tomadas, né? Então, isso tem que ser trabalhado para todos, né? Para todos. Perfeito, perfeito. Assim, até ficar assim num limite do bom senso, né? É claro que você tem que ser ágil, mas você tem que ser eficiente também e oferecer o tratamento adequado, a melhor conduta, na melhor velocidade, né? Preconizada. Mas também, nenhum dos extremos acaba sendo bom, né? Se você é hesitante, você perde o timing completamente da conduta, né? E aí não é efetivo, mas só que também, se você é muito acelerado, você deixa passar, às vezes, né, sinais, sintomas, e você atropela os passos de condutas que são importantes, e aí acaba que no final, o produto final é uma assistência ruim de qualquer forma, né? Então, Perfeito, é isso mesmo. eu acho que, assim, você até me corrige se eu estiver errada, mas assim, tem muito a ver com a segurança, né? A segurança de você estar naquele papel. E essa segurança só vem, é claro, do estudo, mas da prática, né? De você se expor, mas de maneira, claro, planejada e segura, a essas experiências, né? Para você ter a prática dos procedimentos, ter as condutas, assim, medulares, né? E isso na medicina, como, na verdade, eu acho que qualquer graduação da saúde, é prática, né? Então... A prática é muito importante, né? Hoje, eu estou com 7, 8 anos de formado, situações em que, mesmo há 4 anos atrás, eu tinha que olhar, verificar, ver se era aquilo mesmo, pensar, muitas vezes já está medular, não preciso pensar, eu já sei, eu já aprendi. É um crescimento contínuo de segurança, de conhecimento, e quando a gente está na faculdade, a gente sempre olha principalmente nos primeiros anos, né, no terceiro, quarto ano, a gente olha aquele preceptor, aquele professor que sabe muito, né, fala daquele tema, ele sabe, ele fala,
ele sabe, ele fala, e para nós é muito difícil. Às vezes é um artigo que ele deu para a gente ler, ele sabe tudo daquilo, sabe todas as letras do artigo. É que, na verdade, o estudante está lendo pela primeira vez. Ele já leu aqui, sobre aquele tema dezenas, às vezes uma centena de vezes. Então, realmente é isso, é um contínuo. Né? Então, a gente não pode achar que, porque nesse momento a gente às vezes tem inseguranças, quando a gente interno, quando a gente recém-formou, que a gente vai sempre ficar assim. Você tem uma carreira profissional, você vai se desenvolver e vai suprir essas falhas que você tem, essas deficiências e as inseguranças. Perfeito, perfeito. Entrando um pouquinho no tema assim, mercado de trabalho médico mesmo, sabe? A visão de como estamos e perspectivas de como vai ser, porque também é outro assunto polêmico que está sempre aí nas redes sociais, na internet como um todo, é esse fantasma que, especialmente as gerações que entraram agora, tem da saturação do mercado médico e tudo mais. Então, gera várias especulações, né? Mas pensando assim, ainda no termos dos dias de hoje. Se a gente for levantar no Demografia Médica da USP, saiu em 2020, né? A gente tem agora uma marca de 500 mil médicos, com uma taxa aí de uns 17 a 18 mil médicos formados todo ano, que é aquilo que a gente estava comentando, nessa taxa, né, de formados médicos é maior do que a taxa de crescimento da população. O documento do Demografia Médica, inclusive, ele traz assim que quase 50%, 47% desses médicos dão plantão. E desses 47, dessa metade, ou seja, uns 250 mil médicos aí, 240, eles têm mais de um vínculo, né? E dão mais de 2 plantões por semana. Então, se você for fazer, às vezes, uma conta por cima, que, puxa, são aí 500 mil, 600 mil plantões dados, né? No ano aí no Brasil, né? E aí, mas eu vejo, por outro lado, nesse contato que eu tenho feito com o pessoal que gerencia escala, que recruta médicos, que tem uma dificuldade, existe uma dificuldade, muitas vezes, de preencher escala, né? Eu percebo isso com o Radar Plantão. O Radar Plantão está 2 meses no ar, e eu percebo que, assim, é uma raridade as vagas que estão postadas, que são só as fixas, né? Do tipo, olha, gente, peguem aqui todo dia da semana fixo. A grande maioria acaba sendo cobertura, muitas vezes coberturas urgentes, para o dia seguinte, para daqui 2 dias. Ou seja, para mim, ficou claro que existe uma certa dificuldade de preencher essas escalas médicas, né? Da sua perspectiva agora, é claro que, assim, né, para quem está ouvindo a gente, é claro que é uma perspectiva nossa regional, obviamente, né? Tem várias disparidades aí no Brasil. Mas da sua perspectiva, o que você acha que são os obstáculos, são os desafios de se preencher uma escala médica, tanto em termos de quantidade, né, dela estar realmente com a lotação completa, mas em termos de qualidade também, né? A gente tem que considerar sempre os contextos, né? Serviço público, serviço privado, serviço filantrópico, cada contexto vai ser diferente, né? Mas de uma maneira geral, a gente tem algumas situações que são relacionadas a todos esses locais, esses cenários. Eu acho que a principal ela está relacionada com a precarização do trabalho médico, né? O médico hoje no Brasil ele não é mais ele acha que ele é um profissional liberal, né? Que antigamente há décadas atrás o médico era um profissional liberal, mas na verdade hoje ele é um freelancer, né? De uma maneira geral, que tem que abrir uma empresa para poder trabalhar, né? A Então visão que tem. é isso aí. Então você é obrigado, lógico que varia de região a região, mas de uma maneira geral, começou nos grandes centros, principalmente São Paulo, veio para o interior de São Paulo, e isso no Brasil inteiro, a maior parte do lugares é assim. Então, para trabalhar em contextos até de serviço público, mas mais de contextos de organizações sociais que gerem serviços de saúde, o médico ele é terceirizado ou quarteirizado, né? É quarteirizado, na verdade, né? Porque isso não cria vínculo, né? É difícil criar vínculo dessa forma. Por isso que você tem dificuldade de preencher escalas médicas, né? Você não cria nem senso de responsabilidade daquele médico que começou a dar plantão, de continuar dando plantão lá. Você não cria vínculo trabalhista, então é fácil, muito mais fácil para ele sair. Você não cria vínculo daquele profissional naquela região, naquela cidade. Se ele tem algum outro. Ele não cria Exatamente. laços Não cria laços. nem com ninguém, né?
E aí você tem, esse é um ponto de dificuldade para você É. fechar escalas. O segundo ponto é, dependendo do local de trabalho, é a precarização do próprio trabalho, né? Um médico, um profissional que vai trabalhar em algum lugar e ele gosta de trabalhar lá, se sente bem, o ambiente é bom, as pessoas são capacitadas, o volume de atendimentos é razoável, aquele profissional fica, né? Se essas condições não são sustentadas, o profissional vai embora na primeira oportunidade. Né? A gente vê isso muito em pronto-socorros de convênios, né, que eles trabalham de uma forma elástica. Né? Eles têm lá X atendimentos por dia e mais atendimento na hora tal, e eles vão trabalhando com tempo de atendimento. Eles vão trabalhando com quanto que o paciente aguenta esperar, quanto que o médico consegue trabalhar. Uhum. E só quando isso entra isso rompe, né, essa bolha de espera do paciente que começa a reclamar e o médico que não aguenta mais atender muitos pacientes por hora, que aí eles vão colocar um segundo plantonista, né? Mas esse profissional que estava lá antes, ele já cansou, a primeira oportunidade ele vai embora. E ele não tem vínculo, ele vai receber o plantão dele que trabalhou já de qualquer jeito, e aí pega e vai embora, não há outra coisa para fazer, né? Então, eu acho que esses são os dois pontos principais. E aí tem uma outra questão também, que isso a gente fala para médicos generalistas, situações de que a gente não precisa ter uma especialidade para dar plantão, né? Não é obrigatório Uhum. especialidade. E aí tem a situação dos plantões de terapia intensiva, né? Que também acontece mais ou menos a mesma coisa, né? Só que para o especialista, ele acaba tendo, você tem que ter um especialista. E às vezes você não tem um especialista. E É. isso às vezes dificulta, se você exige muito do que você quer, você não vai ter o profissional para a sua escala, né? Então, às vezes, as escalas acabam sendo mais permissivas, né? Aconteceu com a questão do Covid, né? Lógico que é um exemplo extremo, mas Uhum. aconteceu, né? Então, médicos não capacitados, pelo menos inicialmente, tiveram que ser recrutados, né, para dar plantões em unidades de terapia intensiva COVID, mesmo recém-formados, e aí foi uma necessidade, né? Por uma necessidade. E acaba sendo uma realidade muito de algumas especialidades, ainda, infelizmente, né? Acho que por conta de N fatores, como o número de vagas na residência médica, uma questão também de educação, né, da classe médica e da população, que é o caso também não só do intensivismo, né? Que às vezes muitos não especialistas acabam tendo que assumir, porque às vezes não existe mesmo profissional, né? Como também de emergência, né? Que é uma coisa que a gente trouxe numa outra entrevista que eu fiz, que era com o médico emergencista, né? Falando justamente disso, né? A emergência nem era uma residência há coisa de alguns anos atrás, né? E agora que ela tem sido uma especialidade que ainda não tem profissional para suprir Okay. todos os atendimentos, né? Então é claro que no mundo ideal seria o perfeito seria que as emergências fossem alocadas apenas médicos emergencistas, né? Mas enquanto isso não é realidade, a gente precisa prestar assistência para a população e acaba que, né, tem que se fazer o melhor com o que tem, né, também disponível. Tem essa Exato. realidade, tem esse lado, né? E você percebe que tem tem conflito também, que você falou bastante disso de, tipo, às vezes o médico generalista tem que se encaixar onde tem, e por outro lado, o escalitador, o hospital também tem que encaixar a mão de obra que está ali, que aceitou e que de repente está num lugar distante, né? Essa distância entre expectativa e realidade, sabe? As expectativas que existem do médico quando ele assume uma posição, ou do recrutador em relação àquele médico. Você acha que existiria alguma maneira disso assim, ficar mais claro? Eu digo isso assim, para contextualizar um pouco a minha pergunta. Porque um dos objetivos do Radar Plantão é que as vagas, que é organizar e qualificar o mercado de trabalho, justamente para suprir parte desses problemas que você falou, né? De absenteísmo, falta de retenção de mão de obra. E eu, nessas conversas, eu tenho mapeado alguns desses pontos, dessas dores, né? E uma delas é essa baixa clareza na troca de informações mesmo, em quem está recrutando, quem precisa de médicos e os médicos. Então, as vagas, elas acabam sendo publicadas de uma maneira super caótica, com umas informações pouco qualificadas,
coisas assim, muitas vezes confusas, né, incompletas, e aí a comunicação fica ruim, né? E eu percebo que existe alguns problemas relacionados à expectativa mesmo, sabe? Expectativa versus realidade, tanto do lado do médico quanto do lado do recrutador, né? Como é que você vê isso? Como que, na sua opinião, assim, isso poderia ser resolvido? Ou qual que é o problema central disso, sabe? De ter essa incompatibilidade? Eu acho que o problema central é a desorganização dos serviços. Uhum, Os serviços, de uma maneira geral, principalmente quando eles estão sendo ampliados, principalmente no setor público, eles são ampliados de uma maneira caótica, muito relacionado a uma demanda momentânea ou muito recente, em que uhum, existem diversas pressões, inclusive políticas, para eles serem ampliados ou para eles funcionarem, né? E uhum. aí, existe também muita troca de gestão de quem contrata os médicos plantonistas, né? Entendi. E isso volta, e aí muitas vezes o gestor, né, não só o gestor da escala, mas o gestor do serviço, eles não sabem o que eles precisam. Eles só sabem o que eles precisam. Entendi. E muitas vezes esses gestores, eles não são profissionais médicos e muito menos na área da saúde. Entendi. E isso traz essa falha. Você não sabe, ele não sabe o que ele precisa. Às vezes ele consegue algum médico que vai ser coordenador da escala ali e ele paga alguma coisa para ele. Às vezes não, né? Em algumas situações isso acaba sendo mais claro, né? Então, se eu preciso de alguém para fazer plantão numa clínica de hemodiálise, eu vou contratar um nefrologista, né? Uhum. Então, o que eu vou exigir dele? Vou exigir que ele seja nefrologista, que ele tenha um título, e vou ter uma descrição do que ele vai fazer, né, nessa clínica de diálise, e que, na verdade, ele já sabe, porque é o trabalho do médico nefrologista. Perfeito. Não tem, né? Então, é claro, né, se eu preciso de um plantonista para fazer um setor especializado, um setor de nef, cardiologia, uma UCO, uma unidade coronariana, eu sei que eu preciso de um cardiologista para isso. Né? E o cardiologista já sabe também o que ele vai fazer ali. Né? Ele foi treinado para isso, né? Então é tudo Ele foi compartilhado. treinado para isso. Quando eu entro em contextos mais gerais, aí eu tenho essa discrepância, porque o médico, né, que vai ser contratado, ele não sabe para onde ele está indo, nem sabe para onde ele está indo. É, ele não tem o contexto do que vai acontecer ali, quantos pacientes ele vai atender, e ainda o gestor, às vezes, da escala, ele mente quanto que ele vai trabalhar, que essa pessoa vai trabalhar. Porque geralmente no lugar que está faltando plantonista, tem alguma coisa estranha. Ou porque tem muito atendimento, ou porque não está pagando, ou porque paga mal. Então, eu acho que essa qualificação ela tem que partir mais de quem está recrutando o plantonista. Ele tem que Perfeito. ter, ele tem que ter clareza do que ele quer, de que profissional ele quer. E não estou falando de especialidade, ele tem que saber qual que é o profissional, o perfil do profissional. E aí a gente tem um problema que, como muitas vezes, como você disse, né, é rápido. Eu imagino que os recrutadores, eles têm, de uma maneira geral, né, se me corrija se eu estiver errado, eles têm ido atrás do radar plantão em situações mais de emergência, né? Uhum. É, Uhum. porque eu preciso de alguma ferramenta, né? Algum tempo atrás, alguns anos atrás, tinha grupos de WhatsApp, né? Ou grupos Nossa, de Facebook, de plantões. Então, o ainda meu tem, né? objetivo na vida com o Radar Plantão é que os grupos de WhatsApp fiquem no passado, porque aquilo é um É, caos. Não é um conseguia no caos. mercado de trabalho funcionar daquele jeito, sabe? O Radar Plantão surgiu disso, assim, dessa Exato, angústia. é um caos. É o E, caos. o, e eu acho que o mais importante é que você, mesmo para pensando em ética e proteção, né? Eu acho que Uhum. tanto o lado do recrutador ele tem que ter essa clareza. Então, tem que ter algumas ferramentas de ele mostrar qual que é realmente o serviço que ele tá Uhum. oferecendo. E, por outro lado, também, quem vai procurar o plantão tem que ter algumas barreiras para saber se aquela pessoa é capacitada. E aí, Perfeito. lógico que a gente não está falando de entrevista de emprego,
mas de alguma maneira, algumas expectativas daquela pessoa e conhecimentos daquela pessoa têm que ser contemplados quando ela vai na vaga. Geralmente o que acontece? A pessoa vai e começa a dar plantão. E aí, se a pessoa não é adequada, ela dá um mês de plantão lá e na próxima escala ela não está mais, né? Uhum. Você não existe o prévio. Mas não existe o prévio também porque quem está recrutando tem necessidade, precisa dar plantão. Se não colocar ninguém ali, o chefe da escala é que vai ter que fazer o plantão, e ele não quer fazer porque ele já está trabalhando demais. E aí Uhum. realmente é um problema, né? Lógico que no radar plantão isso não acontece, né? Mas isso leva até em situações de grupo de WhatsApp, Facebook, a pessoas que não são médicas, ou que pelo menos não têm o CRM, a darem plantões em diversos lugares, né? Sim. Notadamente, a gente sempre vê notícias, né? Quando a gente vê notícias do Rio de Janeiro, isso é clássico. É verdade, é verdade. Não tem nenhum filtro, né, que qualifique isso, Não né? tem filtro. Precisa ser mecanismos de filtros, né? Exato, exato. E esse é um dos mecanismos que a gente tem implantado no Radar Plantão mesmo. A ideia é que ele tenha a maior possibilidade de filtros possíveis, de modo que, assim, incentivar que os recrutadores preencham as vagas com mais qualidade, com mais informação, e que essas informações sejam facilmente encontradas, né? E dois, que o médico também preencha melhor o perfil dele, colocando lá qual é o RQE dele, qual é o tempo de formado, onde ele se formou, porque quanto mais ambas as partes ali tiverem uma comunicação mais clara, mais organizada e mais qualificada, a gente reduz essa quebra de expectativa e melhora a qualidade das assistências e dos plantões e tudo mais. Então, o benefício acaba sendo para todo mundo, né? Lá para a ponta Sim. final, paciente, quanto para o hospital, para a clínica e para o médico também, que acaba tendo um ambiente de trabalho que é mais compatível com o que ele gostaria, né? Então, acho que um pouco da proposta do portal é meio esse mesmo. E até mandaram uma pergunta aqui, foi a Natália, sobre, assim, na sua opinião, com a sua experiência. A Natália, que é super amiga minha, inclusive, ela tá sempre me apoiando aí. A Natália mandou uma pergunta, assim, na sua opinião, quais são, assim, os critérios que você acha que imprescindíveis em termos não só de habilidades pessoais, mas profissionais para você contratar um médico? Aí é claro que eu vou até fazer um adendo na pergunta dela, porque, assim, se você puder até contextualizar, como você mesmo comentou, existem ambientes e ambientes, né? Então, eu imagino que exista um perfil de médico que venha na sua cabeça, que, esse daqui é o meu mundo ideal de médico para contratar para emergência, para sala vermelha. Esse para sala amarela, esse aqui para uma UTI, esse aqui para uma enfermaria. Você tem, assim, tipo assim, qual que seria o seu perfil, assim, de critérios, sabe? Pessoais e profissionais que você acha que o médico tem que ter para ele ser, assim, sempre o favorito, o queridinho lá dos escalistas para ser chamado aí para as oportunidades de trabalho. Primeiro é a capacitação dele, né? Então, a primeira coisa que você vai considerar, qualquer formação dele. Sempre, quem está recrutando sempre vai olhar onde a pessoa se formou, vai olhar se ela tem especializações, residências, qualquer especialidade. Essa é a primeira coisa que a pessoa vai, aonde fez, sempre se olha, né? Uhum. É, isso significa que aquela pessoa vai ser capacitada? Não, não significa, mas já é um filtro, né? Já é uma É, coisa. a outra que a gente sempre tem que considerar é mesmo o perfil. Isso você só vai conseguir o perfil no sentido do que a pessoa espera. A Uhum. pessoa, o que ela espera dela é uma pessoa que ela acha que ela vai se sentir bem ou se sente bem trabalhando em situações de mais estresse ou não, né? Perfeito. Eu tenho que considerar que e aí esse médico ele vai ter que se descrever, na verdade, né? De alguma forma descrever qual que é a personalidade dele, né? Perfeito. Para o recrutador tentar entender, né? E existem ferramentas para isso, né? De que qual que é o melhor local para aquele profissional trabalhar, né? Uhum. Ah, a gente trabalha lá no hospital universitário no setor público, né? O setor público, nesse contexto do hospital universitário, ele não permite outros profissionais que não aqueles que foram concursados, né? Então, eu vou ter o profissional, ele vai passar no concurso, vai ser convocado para o concurso e ele vai entrar. Se ele quiser, ele vai entrar. Uhum. Eu tenho poucas ferramentas para demitir ou não aceitar que ele comece, né? É só se a pessoa for muito
é muito incompatível com a profissão, né? Que é praticamente impossível. Então, a partir do momento que eu contrato, né, um médico clínico, né? Ele veio com o cargo de clínica médica, né? Perfeito. E a vaga que eu tenho para ele é a vaga no pronto atendimento, né? A vaga não é a vaga na UTI, né? Essa é a rotina é essa, né? A vaga provavelmente ele vai ficar, vai ser no pronto atendimento. E aí você pode, né, já no primeiro contato, já ver que aquele médico não tem tanta vontade de ficar ali. Nós tivemos recentemente, né, acho que três contratações que ficaram no setor de pronto atendimento e que não se adaptaram. Né? As Uhum. pessoas elas tinham expectativas de enfermaria de clínica médica, ou ambulatórios, e não queriam, né? Antes de prestar alguma coisa, elas não sabiam qual que era o local de trabalho. Então, aconteceu recentemente lá no hospital universitário. É, no contexto de, no contexto de setor filantrópico, né? Ou santas casas, ou mesmo convênios, né? A gente, sempre o profissional mais capacitado, ou o profissional que tem mais vínculo, ele vai ser, vamos chamar de chefe do plantão, ele vai estar na sala de emergência, ele vai estar coordenando aquele plantão naquele horário, e os menos capacitados, os mais novos, eles têm que ser colocados sob supervisão primeiro, né? Então é importante a supervisão. Por isso que lugares maiores, onde tem mais médicos trabalhando ao mesmo tempo, é bom para o profissional, principalmente para o profissional recém-formado, e eles vão trabalhar num contexto de hospital com sala vermelha, sala amarela e fichas azuis e verdes, ele vai trabalhar nas fichas azuis e verdes, e eventualmente numa sala amarela ou uma sala vermelha, né? Isso o recrutador, né, que está contratando esse médico, ele vai pegar essas informações de um perfil que ele preencheu, né? Perfeito, perfeito. E agora pensando assim, a gente falou muito do mercado hoje, né? É claro que assim é assunto que dá para um tempão da gente ficar conversando. Mas para não estender muito também e pegar um pouquinho desse debate hoje que está muito aquecido sobre essa potencial saturação do mercado médico, né? Com o volume de novos formados. Como é que você, Hugo, vê pessoalmente isso? É uma coisa que você já sente? É algo que você acha que está só para o futuro? Algo que você acha, não, é balela, não tem nada a ver? Como que você percebe isso, assim, com a sua experiência? O mercado ele não está saturado ainda, mas Uhum, ele vai saturar nas próximas 2 décadas, uhum, principalmente para quem não é especialista em alguma coisa. perfeito. E não necessariamente essa especialização ela vem com a residência médica. Tá? Uhum, É, o, Se os caminhos que foram traçados para o Brasil nos últimos 30 anos em relação à atenção primária, eles dessem realmente certo, hum, talvez não saturasse. Porque o entendo. plano de ampliação de escolas, de faculdades de medicina, o plano de você ter formação de médicos generalistas, formação de médicos de família e comunidade. Então, você tem muitas vagas de família e comunidade que não se preenchem ano a ano, sobra vaga de residência em medicina de família e comunidade. Entendi isso. Isso acontece muito. Então, porque o profissional que está se formando, na sua maior, né, parcela, ele não se sente atraído por esse contexto. Vamos dizer assim, porque não tem plano, não tem carreira, não tem plano de carreira para médico, é precarizado. Algumas prefeituras pagam muito bem na atenção primária, mas a maioria não, né? Existe a questão, no contexto geral do Brasil, de que as pessoas querem ficar no sul e no sudeste, então elas vêm fazer residência aqui, elas ficam por aqui, não voltam para o norte, nordeste e Uhum, centro-oeste. Então existe um contexto amplo e global que não é uma coisa muito simples de se resolver, né? verdade. Então, hoje, não está saturado, não está saturado. Lógico que em algumas regiões vai estar. Mas se o médico quiser trabalhar, mesmo o médico que seja formado sem especialização, ele consegue, porque oportunidade tem. Não vão ser as melhores condições,
mas não falta trabalho, né? E aí volta um pouco no que você comentou no começo, que o médico, além de o trabalho dele estar precarizado, na questão de vínculo trabalhista, mas também na questão de quantidade de trabalhos mesmo, locais de trabalho, né? A gente vê a enfermagem do hospital universitário, né? Ela raramente trabalha em dois lugares. Geralmente ela trabalha só no hospital universitário, né? Um ou outro tem dois vínculos, né? Três é raríssimo. O médico não. O médico ele tem dois, três, quatro, cinco vínculos, seis. Muitas É, atividades diferentes, né? Dados diferentes. Sabe? Eu mesmo, eu tenho um, dois, três, quatro vínculos. Aí que eu pensei rápido aqui agora, mas já tive mais, né? Trabalho em cidade diferente também, uma vez por semana eu viajo. E o que o médico acaba, o contexto do médico no Brasil também tem a questão do salário, né? Hoje em dia, o médico ele ainda ganha muito bem no Brasil, né? E ele está no meio por cento, né, da população, né? Brasileira. Mas assim, às custas do quê? Não é de um trabalho tranquilo, que ele trabalha num só local, não, ele trabalha pra caramba, ele trabalha muito e Muitas vezes ele vulnerável, né? As condições de trabalho, muitas vezes vulnerável às condições de trabalho, a falta de preparo, né? Exato. E ele consegue trabalhar muitas horas, o médico, né? Então, ele pode fazer um plantão de 12 horas, 24 horas, e aí que um trabalhador habitual não tem esse tipo de jornada de trabalho, né? E aí isso traz um salário maior para ele, né? Mas realmente é às custas de muito trabalho, não é pouco trabalho. Porque a hora paga para o médico hoje não é uma hora, no contexto geral, não é uma hora mal paga, mas existem profissões que ganham muito mais na hora do que um médico. Só que essas outras profissões, no geral, ganham menos porque trabalham menos horas, né? Perfeito. É verdade. Acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente, né? Porque às vezes tem uma glamorização, né, do trabalho médico e que não é a realidade. Então, acho que é muito importante essa sua fala, até para deixar registrado mesmo, assim, gente, ok, se ganha bem, meio por cento da população brasileira, mas é às custas de muito trabalho e muita exposição, né? Então, é isso. Eu acho que foi muito bem pontuado mesmo. Desculpa, acho que eu acabei te interrompendo, né? Não, acho que é isso. Não, perfeito. Você acha assim, além da questão que você pontuou bastante, e eu super concordo, que é a questão da especialização, né? De você buscar um nicho ali, um mercado em que você vai ser bom naquelas consultas, naquele tipo de complexidade de paciente. Mas aqui, assim, para além da especialidade médica, né? Como que você vê as outras possibilidades de mercado de trabalho para o médico hoje? Então, por exemplo, ele se formou, né? A gente tem essa tradição, né? De você seguir numa especialidade via residência médica, né? Mas aí também baseado na sua experiência, que você viu de colegas, pessoas próximas que você vê no mercado, quais são as outras possibilidades hoje que você vê que um médico pode atuar, pode se inserir no mercado de trabalho, assim, na sua opinião? Que são promissoras ou não, assim, mas como que você vê, né, esse cenário do mercado de trabalho? Só para a gente deixar muito também da ideia de que, assim, às vezes quem não passou já numa residência já logo de cara, ou quem por algum motivo acha que não quer fazer uma residência agora, né? Quais são as outras possibilidades? Como que você vê esse cenário do mercado de trabalho médico para além da residência, né? O cenário vai ser, o principal é plantões como a gente já citou, urgência e emergência, plantões em unidade de pronto atendimento, de maior e menor complexidade, né? Um outro cenário que às vezes é comum são ambulatórios, né, de clínica médica geral, né? Uhum. Que isso é muito comum. Não tanto no interior, mas nas capitais isso existe bastante, né? O terceiro cenário que eu vejo é o cenário do médico entrar no programa na atenção primária, né, que ele vai, no provável, que ele vai receber uma bolsa e vai, durante um tempo, 1 ano, 2 anos, ele vai atuar ali. Que eu acho que é um bom cenário, é um ótimo cenário, um ótimo programa e que, além de tudo, traz benefícios para você no contexto de pontos para a bolsa de residência, para prova de residência, né? Verdade, verdade. Eu acho que são esses, né? A partir daí, você
Isso em grandes centros, né? Nos interiores do Brasil, você tem outros contextos, que a pessoa se forma e ela vai ainda ser naquela cidade, vai começar a trabalhar como médico generalista, que tinha muito antigamente, que ainda tem bastante em Minas Gerais, ou vai trabalhar como médico de família, mesmo sem ter especialização, ou vai se fazer alguma especialização que não é residência. Existem essas possibilidades, existem esses outros caminhos também, né? E existem hoje as pós-graduações, né? Que elas têm os seus problemas, mas elas existem, elas estão aí e não adianta a gente deixar de considerá-las, né? Muitas delas são muito boas e vão formar bons profissionais, e muitas delas são muito ruins, como em tudo que não é tão regulamentado, né? Outro ponto que pode ser feito, podia ser feito, e hoje em dia está um pouco mais difícil, que é a atuação em medicina do trabalho, né? De uma forma mais simples, que é a exigência do Ministério do Trabalho, que você tem que, os funcionários das empresas têm que passar com o médico do trabalho anualmente ou em condições de problemas de saúde desses funcionários. Então, isso também antigamente era mais tranquilo, e isso hoje em dia já está caminhando para que se exija a especialização em medicina do trabalho para fazer isso, né? Muita gente fez isso e faz isso ainda hoje, né? Existem também os contextos de plantões em eventos, né? Eventos de uma maneira geral, que é bem... Hoje, com a pandemia, não tem mais, né? Mas antes era bem comum, né? Que são atendimentos geralmente tranquilos, né? Que você não tem muita complexidade. E também o contexto em grandes centros era muito comum pessoas darem plantão em shopping, né? Centros comerciais, Uhum. que geralmente você não faz nada o dia inteiro, mas às vezes alguém passa mal e tem que ter um médico, dependendo do tamanho do shopping, né? Principalmente em São Paulo, né? É Em grandes centros. obrigatório. É E é obrigatório ter um profissional médico. O que eu me lembre são esses os caminhos. Lógico que tem outros caminhos, como é, empreendedorismo e outras situações aí, gestão, né? Eu tenho entrevistado MBAs, né? que É, foram muito na área de gestão e foram fazer MBA, exatamente para trabalhar na gestão, até também. falar, né? Tem alguns caminhos nesse sentido, assim. Eu gosto muito de fazer essas perguntas porque como as pessoas têm experiências diversas e passaram por lugares diversos, sempre surge uma visão diferente de uma possibilidade de trabalho, sabe? E eu acho bacana trazer para quem assiste a gente, para às vezes as pessoas expandirem, para poderem expandir um pouquinho o horizonte e pensar assim, não, eu tenho várias possibilidades, isso aqui não deu certo, eu posso tentar aqui. Na ideia é de ampliar mesmo, mostrar assim que tem várias possibilidades, sabe? Então acho que E é bem bacana. no contexto do médico é um pouco menos, mas também tem a carreira acadêmica de pesquisa, que geralmente vai se exigir uma especialização, né, para esse profissional médico, mas às vezes tem alguns contextos dentro das próprias faculdades, né, das universidades, em que um recém-formado pode ali estar fazendo um doutorado, fazendo um mestrado, e tem esse contexto também que acontece, né? É verdade. E até o que pode levar ou não, né? Até a docência também. Até justamente nesse caminho que muito se fala assim, temos muitas escolas médicas abertas. E, por outro lado, também para quem gosta muito da docência, tem até colegas da minha turma que gostam muito da ideia de serem docentes, né? É um caminho também, né? Seguir mestrado, doutorado e seguir essa área dentro da universidade. São muitas possibilidades, gente. É assim, deixem essas anteninhas abertas aí, porque eu acho que assim, façam bastante essa investigação de autoconhecimento mesmo. O que você quer para sua vida, o que você vê como sendo o seu dia a dia, o que você quer de qualidade de vida, porque isso vai te encaixar numa especialidade X ou Y, vai te encaixar numa escolha de trabalho X ou Y, né? Eu acho que você refletir bastante do que você quer para sua vida é fundamental, né? E aí eu puxei essa frase, porque eu queria entrar no último tema com você também, para essa live não ficar muito aí longa, que tá todo mundo cansado também, que é sobre a questão da especialidade médica, que é outro tema que é muito recorrente, assim, quem tem consumido os conteúdos do Radar Plantão aqui nas redes sociais, a gente tem recebido realmente várias perguntas por e-mail no nosso atendimento, que é essa dificuldade, muitas vezes, de escolher uma residência médica.
e o medo de entrar em uma residência médica, não gostar e sair. Não sei se você poderia dar, assim, nesse nosso final assim, de bate-papo, um pouquinho da sua experiência, como foi para você escolher esse caminho, clínica médica e nefrologia, se foi uma coisa que você já tinha desde o início, que você foi descobrindo com o passar dos anos, da prática, e que dicas você daria para a pessoa conseguir escolher bem uma residência médica, não só a especialidade, mas o lugar que ela vai fazer também, sabe? Eu acho que tem aquela pessoa que, dentro da experiência de vida dela, ela vai entrar na faculdade, às vezes já sabendo o que ela quer, por alguma experiência que ela teve passada, às vezes até parentes, pais, que têm alguma especialidade e ela tem aquela ideia fixa de fazer aquela especialidade já no início do curso de medicina. E tem aquelas pessoas que são a maioria que elas vão ao longo da faculdade de medicina, com diversos encontros e desencontros nas especialidades, elas vão se identificando com uma coisa ou outra, né? É muito comum pessoas terem uma visão no primeiro ano, no segundo, terceiro ano, até no quarto ano, e quando chega, né, no internato, no quinto, sexto ano, elas mudam completamente, né? É muito comum isso acontecer, né? Eu sou uma É, não, assim, eu sempre tive. Geralmente as pessoas elas têm a certeza do que elas não querem, né? sim, já é um Então, caminho, né? Já é um você fala, começo. ah, não, olha, pediatria não quero, não me encaixo, não gosto de criança, não quero. Ginecologia e obstetrícia também, nossa, Deus me livre, não quero. Né? E aí as coisas elas vão ao longo da jornada da faculdade de medicina, você vai riscando mesmo, né? Você vai, se eu não quero, aí às vezes você vai, às vezes você vai passar no internato, você fala, nossa, GO lá na unidade básica de saúde é de um jeito, aqui na maternidade é de outro, olha, eu gostei aqui de fazer parto. Acontece também. Também tem isso, é verdade. E eu acho que é bem assim. Eu acho que a dica que eu dou é para não se fechar às oportunidades e às especialidades, né? Nunca dizer não, né? Conheça, se você se interessar, vai atrás, conversa com quem já é o profissional, né? E pense também aonde você vai, se você já tem uma ideia de onde você vai se fixar no futuro. Não, eu quero voltar para minha cidade, e na minha cidade o contexto importa, né? Isso também importa, né? Qual que é o contexto, né? É verdade. Lógico que se você quiser só uma especialidade, eu quero isso, eu amo fazer isso, e faça isso, né? E depois você encaixa a sua vida nos contextos, né? E dentro, quando o estudante está na faculdade de medicina, ele ainda não, geralmente, né? Ele não tem a vida muito definida. E ele Sim. vai começar a definir a vida dele quando ele estiver na residência médica, né? E então, e uma coisa que é importante, né? Estar fazendo uma residência médica e considerar que você não está gostando, desista. Simplesmente desista. Não se importe com nada. Não se importe se você vai deixar os colegas que estão junto com você ali na mão, porque eles vão ter que dar mais plantão, ou qualquer outro contexto. Você não vai pegar mal para ninguém, não vai, não vai. Então, se você começar uma residência, passou uma semana, um mês, 6 meses, 9 meses, um ano e meio, e você sentir que não é aquilo que você quer fazer, e aquilo está te incomodando muito, desista, né? Eu tive colegas, né, na minha residência que desistiram já no final do primeiro ano da residência, né, sem problema nenhum. E a pessoa foi encontrar o que ela queria fazer, o que Perfeito. ela gostava, né? Teve pessoas que, por outro lado, não se fizeram residência em nefrologia, mas desde o segundo ano ali já sabiam que talvez não queriam só aquilo. E foram fazer uma terceira residência depois, né? Então, não se prenda, é isso que é o que eu deixo de sugestão, né? Não se prender, não tanto na escolha quanto depois. Quando Faça o que, exatamente, faça o que você realmente está sentindo, que aí você vai fazer aquilo com aquela especialidade que vai ser pro resto da sua vida, você vai fazer com gosto, você vai fazer com dedicação, e você vai ser um profissional feliz, na verdade, né? Ser uma pessoa feliz.
Interfere muito a qualidade de vida, né? Eu até falo com os meus colegas e com as pessoas que eu tenho conversado por conta do Radar Plantão, o quanto, assim, acho que mais difícil do que decidir pela medicina, até entrar na medicina, é escolher a especialidade. Porque elas são universos tão diferentes, elas têm rotinas, qualidade de vida, tipo de paciente tão diferentes, que sim, você tem que dedicar um bom tempo pesquisando, tá fazendo estágio, experimentando, conversando com quem é da área, para você se assegurar de que o mais próximo possível de que aquilo é o que você quer para sua vida, porque como você falou, é uma escolha de muitos anos, né? Você vai levar aquela especialidade por muitos anos, né? Então, É, é uma. Pode falar. Quando logo que eu estava ali acho que no quinto ano, por aí, eu nunca tive uma certeza tão do que eu queria, né? Não tinha essa ideia. E aí, clínica médica sobrou para mim por exclusão. Não gostava das outras áreas e fui fazer clínica médica, né? Eu pensava inicialmente em terapia intensiva, depois e pneumologia. Nem me passava pela cabeça nefro, né? Então, nefrologia era algo até um certo ponto distante, porque na nossa faculdade, na UFSCar, na época, eu não tinha contato com nefrologista, né? Hoje a gente tem. Então, era algo bem distante, né? O que eu fiz? Eu imprimi a portaria lá da Comissão Nacional de Residência Médica, né, que, com as especialidades médicas, e fui olhar o que tinha. Fiz esse exercício é um exercício ótimo, né? Tem uma lista com todas as especialidades, subespecialidades médicas, e ali você pode ter uma ideia do que você gosta ou não. E às vezes até encontrar uma especialidade ali, ou uma subespecialidade que você nem sabia que existia, né? Tem algumas coisas na medicina que são muito peculiares que às vezes a gente nem sabe que existe. Verdade. E aí, depois disso, quando eu estava na residência de clínica médica, o que me influenciou muito a fazer nefrologia foi que onde eu fiz, que é na Faculdade de Medicina de Botucatu, a nefrologia ela é uma especialidade muito forte, né, e que desperta ali nos residentes de clínica médica o desejo de ser nefrologista, né? Então, foi isso. Eu passei no estágio de pneumologia, eu descartei. Eu passei no estágio de nefro, eu gostei. Fiquei muito na dúvida de terapia intensiva na época em nefrologia e acabei partindo para nefrologia. Perfeito, perfeito. Esses depoimentos são muito bons, porque as pessoas vão se inspirando, sabe? E às vezes elas não se sentem sozinhas, assim. Isso mesmo que você contou agora, desse depoimento, eu acho que é muito valioso, porque tem muitos outros alunos de medicina e até residentes de clínica médica que, assim, chegaram nesses caminhos da mesma forma que você, e às vezes se sentem os únicos. Ah, eu devia ter uma paixão por clínica médica desde o primeiro ano da faculdade. Não, né? Não é um caso isolado. Muitas das vezes, mais do que a gente imagina, a gente vai descobrindo na prática mesmo, né? Se expondo aos estágios, indo aos serviços, e aí a gente vai descobrindo o nosso caminho, né? Onde a gente se encaixa. Acho que é por aí mesmo. Foi muito legal. Legal. É isso mesmo. Né? Nossa, Hugo, eu queria dar então uma encerrada agora e agradecer, né? Porque a gente já bateu papo sobre várias áreas aí de mercado de trabalho médico. E assim, a sua visão foi muito valiosa, porque eu acho que é uma visão que única, que nem você falou, nem todo gestor de escala e recrutador é médico ou sequer profissional de saúde, sabe? Então, essa sua visão, queria dizer que assim, essa sua visão que une os dois mundos, sabe? De quem é médico e já deu plantão e de quem hoje faz a gestão, é muito importante. Então fica aí a dica, gente, para ver e rever a entrevista. Quem chegou depois, eu vou deixar gravado aqui no perfil do Instagram e depois vai ficar lá no YouTube também. Então reassistam, porque a visão que o Hugo trouxe é uma visão que é muito valiosa sobre as características desse profissional médico atualmente. O que a gente tem que caminhar para ser o melhor profissional médico possível e como que está o mercado de trabalho hoje, né? Tanto os pontos fracos e fortes, como no futuro também. Então, obrigado. Eu queria aproveitar e fazer um agradecimento especial à Olivia, a Olivia Zanetti, que está aqui com a gente, também assistindo, que é a esposa do Hugo, porque ela me ajudou muito com várias informações relacionadas à demografia médica, perfil de mercado. Ela é minha veterana também na UFSCar, médica formada, e ela trouxe os bastidores de informações que são muito legais e me ajudaram aqui a conduzir a entrevista. Obrigada, Olivia. E queria te agradecer, Hugo. Obrigado mesmo, viu, pelo seu tempo, por ter compartilhado seu conhecimento, a sua experiência, essas dicas que com certeza vão ficar gravadas e vão ajudar muita gente, viu? Muito obrigado mesmo. Se quiser dar uma palavra final aí para quem está assistindo a gente agora e que vai assistir depois também gravado, fique à vontade, aí o espaço é para você. Eu que agradeço pelo convite, Raquel, foi muito, muito proveitoso e sempre que precisar a gente está disponível aí para outros encontros, outras trocas. Muito Perfeito. obrigado.
E para quem assistiu a gente agora e está assistindo depois, isso aqui gravado, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, quiserem saber mais sobre esses bastidores mesmo, a vida como ela é do médico, procurem a gente, né? Podem chamar aí no direct ou deixem um comentário aqui nesse vídeo, que à medida que elas forem surgindo, eu vou procurando o Dr. Hugo, vou tirando essas dúvidas, e aí a gente vai esclarecendo da melhor maneira possível um público de médico, que precisa muito de informação, precisa muito trocar, né? E eu acho que esse é o propósito das entrevistas. Então, gente, obrigada quem esteve com a gente agora, obrigada para quem está assistindo e obrigado, Hugo. Boa noite, viu? Boa noite para todo Obrigado, mundo. boa noite. Bom descanso, gente. Tchau, tchau. Tchau.